Boa noite, pessoal, tudo bem? Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Café Teológico, depois de muito tempo sem ter. Para aqueles que não conhecem a proposta do evento, a ideia é a gente ter um espaço para a gente poder parar e conversar e refletir sobre temas que muitas vezes a gente não tem espaço para tratar na vida da igreja, durante a EBD, temas que envolvem a nossa cosmovisão, temas teológicos que às vezes são difíceis e que a gente tem muita pergunta. Então, para a gente poder observar esses temas pela lente das Escrituras. E o tema dessa noite, ele é um tema que às vezes é tratado com certo receio, às vezes é ignorado em alguns ambientes de igreja, que é a ideia da sumiu. É a ideia da ecologia, da mordomia. E muitas vezes o crente ele se vê num fogo cruzado. De um lado tem a pauta ambientalista que muitas vezes acaba divinizando a natureza. Do outro lado tem muitas vezes perspectivas que tratam essa questão em si como descartável. E aí para a gente poder navegar por essas águas, a gente trouxe um convidado muito interessante, uma pessoa de peso. Para quem não conhece, esse é o Jaidson Araújo. Ele é formado em teologia pelo seminário, é pós-graduado em pregação pelo seminário e é mestrando pelo seminário Andrew Jumper. Ele vai ter bastante tempo para falar, enfim, certamente ele vai colocar muitas perguntas e respostas na cabeça de vocês, vai ser muito interessante. Mas deixa eu explicar bem rapidamente a dinâmica de hoje, para ficar bem claro. Ele vai fazer uma pequena exposição sobre o tema, só para introduzir, dar o primeiro gostinho da gente, e aí a gente vai com 2 blocos de perguntas sobre essa conversa, algumas perguntas que a gente já pensou, já antecipou. Nem entre esses 2 blocos, a gente vai ter uma pausa para o café, que é o momento para vocês pensarem, conversarem, e em todo esse tempo vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. Tem 2 QR Codes ali, um na porta e mais um ali. Além disso, o link do formulário está no grupo da Mocidade. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar as perguntas de vocês, porque no final ele vai para a saia justa, porque ele vai ter que responder as perguntas de vocês e a gente vai tentar tirar o máximo de edificação disso, tá? Antes da gente efetivamente começar, eu queria orar, então peço que vocês curvem as frontes de vocês para nós nos dirigirmos ao Senhor em oração. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de edificação, esse momento em que nós vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, refletir, Senhor, sobre as Tuas verdades eternas. Ó Deus, que esse seja um momento de edificação verdadeira, Senhor. Não permite que a gente saia daqui sem refletir qual é a verdade que a Tua Palavra nos revela, qual é o nosso papel como cristãos nesse mundo que o Senhor criou, qual é o nosso papel como imitadores de Cristo nisso tudo, Pai. Que esse seja um momento de edificação, de comunhão e que nós saímos daqui, Senhor, mais parecidos com o Senhor Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E agora eu passo para o Jaidson, para ele ficar à vontade para fazer as considerações iniciais que ele tem sobre, enfim, tudo que for pertinente para a gente começar essa conversa. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou muito à vontade, está uma cadeira muito massa aqui para eu sentar, né? Mas eu estou numa saia justa, como o Caio falou no começo. Primeiro porque é a primeira vez que eu estou aqui na igreja de vocês e eu estou aqui diante dos meus maiores e melhores professores, né? O pastor Sivaldo. Então já me dá aquela pressão. Eu fui aluno dele na graduação e na pós-graduação. E na vida eu admiro o pastor Sivaldo. Então para mim é uma pressão muito grande estar falando aqui e sentar aqui para conversar com vocês. O tema também não é muito confortável e não é um tema que a gente anda discutindo por aí, que a gente não vê os crentes preocupados com ecologia. Mas parar para pensar em cosmovisão, para mim, é sempre legal. Foi uma mudança, uma virada de chave na minha mente, quando eu comecei, junto com os jovens lá da primeira igreja, a pensar sobre cosmovisão. Nós passamos alguns anos com o tema Pense Biblicamente. E foi quando eu comecei a me interessar pelo tema cosmovisão. Eu já tinha visto isso no seminário, já tinha visto isso nos cursos que a gente faz, sempre tem cosmovisão cristã. Mas quando a gente para começar a aplicar esses tópicos na prática, a gente percebe que a nossa fé não se resume apenas ao nosso momento de culto, que a nossa fé, diferente do que muitas pessoas pensam, elas reduzem nossa fé a comportamentos litúrgicos, a algumas regras de pode e não pode, e a gente descobre que a nossa fé vai muito mais além disso. O cristianismo tem as implicações são muito maiores.
A gente descobre que ver a vida de um modo cristão é muito mais proveitoso, é muito mais complexo, é muito mais desafiador, é muito mais prazeroso. Quando a gente descobre que todos os tópicos teológicos que a gente estuda não é apenas teologia, não é apenas para debater, mas é algo que vai trazer implicação prática para a vida da gente. Então, quando a gente para pensar em cosmovisão de um modo geral, a gente está pensando no modus operandi da vida, o modo como nós entendemos o que é a vida, o modo como nos relacionamos com tudo e todas as coisas, diz respeito a esse modo de viver. Então, nós como cristãos, precisamos de fato parar, um momento como esse, eu vou me esforçar o máximo para ficar à vontade, né, para não ficar nervoso, para a gente conversar de fato sobre isso, porque é teológico, é algo que a gente precisa refinar na nossa mente. Lá onde eu trabalho atualmente, ele falou, né, eu sou graduado em teologia, estudei letras também, mas não cheguei a concluir, porque na época eu tinha medo de sala de aula. Aí descobri que a vida da gente é ensinar e aprender, e não tem como fugir desse negócio, né? E aí depois eu fui ser mais parecido com o Sivaldo, eu queria aprender a pregar, né? Eu fiz uma pós em pregação. E depois, quando eu estava trabalhando na igreja, eu inventei de fazer mestrado no Jumper, e eu comecei o mestrado. Em 2022 eu parei o mestrado. Em 2022 eu também dei uma pausa no ministério, eu estou fora da atuação ministerial. Eu sou teólogo, continuo teólogo, mas atuo agora como coordenador editorial. Trabalho numa editora. Antes disso, ainda quando eu trabalhava na igreja, eu já perturbava algumas escolas como consultor teológico. Eu fui consultor teológico do Colégio Fazer Crescer, numa preocupação de produzir educação com cosmovisão cristã. E a gente descobre isso, que o modo como a gente ensina e aprende tem implicações na nossa fé. E aí foi quando eu comecei também a muito mais me preocupar com cosmovisão, que era essa ideia. Como o professor ensina, como a gente pensa que aprende, tem a ver com a nossa fé. Tudo tem a ver com a nossa fé. E aí, atualmente, lá na editora, toda escola que se torna parceira e compra os nossos livros, a editora dá um treinamento de cosmovisão, para a gente fazer uma conversa introdutória do que é cosmovisão. E eu repeti essa conversa tantas vezes esse ano, e aí a culpa de eu estar aqui, eu acho que hoje é de Adriel, a gente trabalha junto, né, no mesmo setor. E eu dava o treinamento sentado aqui e Adriel sentado aqui, ó. E eu devo ter repetido essa conversa umas 40 vezes esse ano. E aí, quando a Fé Adriel chega lá na editora, ele disse: Jadson, vamos falar de cosmovisão lá na igreja? Eu disse: espera aí. E é interessante que é um assunto que a gente acha que já sabe. Não é verdade? Não é um assunto da moda. A gente já leu alguma coisa sobre cosmovisão. Mas cosmovisão é um assunto tão amplo e tão complexo que ele não é tão simples. Não é só entender que é uma lente, sabe? A ideia de cosmovisão, ela é o aspecto, eu costumo dizer lá no treinamento, que é o porquê por trás dos porquês. É a razão por trás das coisas. E quando eu paro para pensar em quantas nuances a vida da gente se divide, em quantos aspectos a gente está envolvido, a gente precisa buscar esses porquês. E de onde é que vem esses porquês? As respostas. E muita gente vai buscar resposta onde atualmente? Na cultura, no que as pessoas aceitam, no politicamente correto. E a gente tem uma fonte diferente de resposta. A gente precisa buscar resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Só que a Bíblia não está preocupada em responder todos os nossos questionamentos. A gente tem questões pós-modernas que a Bíblia não estava preocupada quando o autor bíblico foi escrever, ou não estava preocupado com esse tema que hoje nós nos preocupamos. Então, a nossa confissão de fé diz que a Bíblia ensina coisas objetivamente, ela vai falar sobre tópicos, e a gente pode deduzir coisas a partir da Bíblia. Então, quando vai pensar sobre ecologia, por exemplo, a Bíblia não está preocupada com questões ecológicas. Não era uma questão da época de Adão, por exemplo, apesar que tem questões ecológicas lá em Gênesis. Não era uma preocupação dos apóstolos sobre preservação da natureza, como eu trato o meu pet. Não tinha essa preocupação. Mas a gente vai olhar para a Bíblia e vai descobrir que existem questões, tópicos, pontos, que eles se tornam para a gente como que parâmetros para reger o nosso comportamento no que diga respeito à nossa relação com a natureza. E a gente não precisa forçar a Bíblia para conversar sobre esse tópico. Quando você parar para pensar, o que a Bíblia me ensina sobre ecologia? Seria a nossa questão primeira para a gente começar a conversar. A gente olha para a Bíblia e descobre que a Bíblia começa com Deus criando a natureza. Você lê o primeiro capítulo de Gênesis, está lá, sequenciado, sumarizado lá no primeiro capítulo, Deus criando os ambientes
e os habitantes desses ambientes. Ele cria o céu, depois ele cria a lua, o sol e as estrelas, ele cria a terra, e depois ele cria as plantas, as aves e os animais, os peixes, os rios. Então ele vai percebendo a própria natureza. A gente já para e já tem um ponto nosso, é um parâmetro nosso. A natureza, ela não é divina, ela é obra do Criador. E a gente percebe a importância da natureza. Quando eu leio o Salmo 19, por exemplo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando a gente para contemplar uma paisagem bem bonita, a gente para lá e a gente não vai ver Deus, mas ela evidencia a sabedoria, o poder, a capacidade criativa, organizacional, o poder mesmo de Deus de trazer detalhe a tanta coisa. Quando eu paro para pensar nisso, eu me lembro da história de uma senhorinha que eu conheci em 2010, na cidade chamada Barbalha, no interior do Ceará. A irmã Maria Esperança, ela era analfabeta. Ela e o marido, seu Antônio Esperança, eles eram líderes do movimento carismático da cidade católico. E eles tinham o hábito de todos os dias, ele lia a Bíblia para ela. E Dona Maria não lia, só ouvia a leitura da Bíblia. E ela ficava impressionada com Deus, o jeito que ela falava. E aí ele lia de noite, no outro dia ela ia para o quintal, mexer nas folhinhas das plantas, e ela ficava olhando para as folhinhas das plantas, e pegava outra folhinha, e dizia, como esse Deus é maravilhoso, fez todas as folhinhas diferentes. Eu achava tão bonitinho o jeito dela falar. E ela ficava vendo a grandeza de Deus na simplicidade das folhas das plantas do quintal. Até que um dia, ouvindo a leitura da Bíblia de seu Antônio, só pela leitura da Bíblia, sem ninguém explicar nada para ela, Dona Maria olhou para o marido e disse, Antônio, a gente está fazendo tudo errado. A gente não está fazendo como a Bíblia está dizendo. E aí o Antônio foi e disse a ela, Maria, tu é doida, tu não sabe nem ler, quer dizer que agora que eu estou errado. E aí ela continuou ali como aquela senhora de antigamente submissa, seu Antônio lendo. E ela insistiu, Antônio, a gente está fazendo tudo errado. A Bíblia está dizendo diferente. E Dona Maria parou de ir para a missa e de ir para a igreja. Ela não queria mais ir para a missa e nem para a igreja católica. Porque ela entendia que pelo que Antônio estava lendo na Bíblia, eles estavam errados. E aí Dona Maria parou de ir para a igreja, foi confusão para todo lado. Foi visitar um culto de uma igreja que estava começando lá na cidade. Quando ela chegou nesse culto, o povo pensou que ela tinha ido para acabar, porque ela era muito famosa na cidade. Resumindo a conversa, Dona Maria se converteu. Seu Antônio continuou lendo a Bíblia para ela porque ela pedia, e seu Antônio também entendeu que estava errado. Ambos se converteram, era a igreja presbiteriana, é atualmente presbítero emérito da igreja presbiteriana de Barbalha, e se converteram lendo a Bíblia e admirando a beleza do Criador na criação. Então, quando a gente olha para a natureza evidencia, Paulo diz isso no capítulo 1 de Romanos, que o que Deus se pode conhecer está revelado na criação. Então a própria natureza anuncia que existe um Criador. A revelação geral, como chama a teologia, ela não é suficiente para nos salvar, mas ela é suficiente para nos conscientizar e nos responsabilizar. Então a gente para e olha já de pronto, a natureza foi criada por Deus e a natureza evidencia o nosso Criador. E a gente olha lá para o livro de Gênesis, quando a gente está lendo Gênesis ainda no capítulo 1, Deus, quando resolve criar o homem e a mulher, como a gente chama de coroa da criação, Deus dá responsabilidade ao homem e à mulher em relação à criação, que é o que nós chamamos de mandato cultural. Deus responsabiliza o homem e a mulher, principalmente o homem, lá inicialmente, por cultivar o jardim, por cuidar do jardim. Em Gênesis 2, no versículo 14, Deus dá essa responsabilidade. Ele vai plantar um jardim, vai fazer nascer as plantas e dá a responsabilidade do homem de cultivar e cuidar do jardim. Então, embrionariamente, nós conhecemos lá em Gênesis capítulo 2, a nossa responsabilidade ecológica, o nosso mandato cultural, o que rege a nossa relação com a natureza. A gente não pode esquecer que a história não para em Gênesis capítulo 2, versículo 14. A história continua. Você vai dizer a hora que eu vou parar? Tá. E aí, quando a gente chega no capítulo 3, que naquele diálogo louco entre a Eva e a serpente, né, a gente percebe a interação ali entre a fauna e a criação, né, a serpente falando com a mulher. A mulher cede, desobedece a ordem que Deus tinha dado, e a gente vai ler lá no final do capítulo 3, Deus dizendo que maldita é a terra por causa da desobediência.
E a gente percebe que por mais que a natureza não tenha, as árvores, a criação, a fauna e a flora, não tenha responsabilidade moral, ele foi afetado pela corrupção humana. A natureza passou a produzir cardos e abrolhos, a terra passou a ter necessidade de ser trabalhada, o homem agora sofreria, suaria para tirar da terra o seu alimento. Essas afirmações, eu não quero fazer aqui nenhuma afirmação louca, mas dá para a gente pensar que tudo era mais confortável antes. Por mais que houvesse necessidade de um cultivo, a gente sente no tom das palavras, Deus anunciando a consequência da desobediência, que tudo passa a ser mais custoso, mais difícil, haver mais necessidade de esforço da parte do homem diante da natureza por causa da corrupção do gênero humano. Então eu vou lendo isso e eu vou olhando, já tirando tipo respostas para a gente. A natureza, ela é maravilhosa, ela anuncia a glória de Deus, mas ela também está afetada pela realidade do pecado, ela também está sob maldição. E aí a gente lê em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo dizendo que a natureza geme, sofre, aguardando a revelação dos filhos de Deus, como que esperando a concretude do plano redentivo de Deus. Então a gente já vai formando duas verdades fundamentais para a gente pensar em ecologia. A natureza é obra de Deus e ela revela a glória de Deus, mas a natureza, ela não é perfeita. A natureza está corrompida também pela realidade do pecado. Então, aquele céu das testemunhas de Jeová, que a gente pega nos encartes, não, ainda não. A natureza vai ser redimida também. A natureza vai ser restaurada também. Quando eu leio 2 Pedro capítulo 3, eu acho que é no versículo 8, 9 e 10, o apóstolo Pedro falando da volta de Cristo, ele fala de uma restauração da natureza. Ele fala que os elementos serão desfeitos pelo fogo. E aquela palavra que vai aparecer lá, que Deus fala depois, não é de uma recriação, mas de restauração. Então, a natureza, ela não é Deus, nós não somos panteístas, nós não buscamos equilíbrio com a natureza, como alguns espiritualistas ou grupos afins. Nós entendemos que temos responsabilidade nesse relacionamento com a natureza, mas que ela também está corrompida. E que igualmente, assim, claro que de uma forma muito mais poderosa, Deus salvou o homem, mas a natureza fará parte desse cenário de redenção. Agora, quando eu parei para pensar nisso, para conversar aqui com vocês, é tão interessante perceber uma progressão que existe nisso na Bíblia, que Deus criou um jardim que tinha rios, produzia minérios, tinha animais, tinha frutas. Isso foi corrompido. Em Gênesis 6, Deus destrói animais e humanidade e restaura ali de uma forma parcial. Mas a gente vê essa ansiedade pela salvação, pela redenção, mas lá no final, em Apocalipse, quando a gente vai ler a redenção final, não é um jardim que é restaurado. A gente percebe que vem uma cidade descendo do céu. Não é mais com um cenário de plantas, de animais, Tem, claro que tem elementos naturais na descrição da Nova Jerusalém, no Éden, né, do mar, no rio, mas é uma cidade que vem ali. Então a gente percebe, diferente daquelas aulas de geografia que a gente tinha lá na quarta série, a gente tem aula de geografia da paisagem natural, paisagem modificada, e a pedagogia moderna faz a gente ver o homem como um intruso na natureza, né, que é errado modificar a paisagem, que o homem está desfazendo o que Deus fez. A gente percebe que é uma progressão em tudo e que a cidade não é tão má assim. E que vai ser uma cidade que vai descer do céu, com aparência de glória. E é numa cidade que nós habitaremos. Então, quando eu paro para pensar em ecologia, acho que esse é o básico para a gente começar a conversar. E começar a perceber essa nossa relação com os animais e com a natureza. Fazendo esse panorama rápido, eu nem sei, mas existem muitas outras passagens bíblicas que a gente podia pensar. Acho que o Salmo 24 também é importante, quando ele diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os seres que nele habitam. A gente precisa pensar nisso. A natureza pertence ao Senhor, é obra do Senhor, foi criada pelo Senhor, é mantida pelo Senhor. A gente tem uma preocupação muito grande com essas falácias modernas dos movimentos ecológicos aí, de aumento do nível do mar, das tartarugas engasgadas com canudos e coisas afins, que perturbam a mente da gente. Mas vai descobrir que quem mantém todas as coisas é Deus.
Em alguns versículos lá no profeta Isaías, ele diz que o mar nunca vai ultrapassar o limite sem a permissão do Senhor, e que o sol vai ter sempre o seu percurso traçado no firmamento, mantido por Deus. Então é claro que a gente colhe sim efeitos da nossa corrupção, e a gente se relaciona com efeitos da nossa corrupção em toda a nossa relação. Na natureza não será diferente. A gente também lida com as consequências do nosso pecado e os efeitos da nossa corrupção também na natureza. Então, assim como nós pregamos o Evangelho para que pessoas sejam salvas, a gente precisa ensinar o Evangelho também para que as pessoas tenham uma relação correta com a criação e com o próximo e com a natureza. Para a gente começar, acho que está bom. Na verdade, para a gente começar, já está ótimo. Você, inclusive, estou chateado que você já pulou minha primeira pergunta. A gente já, então, entendeu que existe um mandato ecológico, um mandato cultural de cuidado do homem para com o mundo que o Senhor criou. E é interessante porque em Gênesis 1:28 traz palavras que podem parecer fortes, né? A Bíblia vai falar sobre sujeitar a terra, sobre dominar os animais. E olhando para Cristo, então, como nosso modelo supremo de autoridade, de domínio, de relação com a própria criação, olhar para Cristo, como isso define a nossa relação com a natureza? Quer dizer, esse sujeitar e dominar é uma permissão para a gente explorar a criação livremente? Veja, é interessante. Eu parei aqui agora, claro que eu não sei tudo, né? Passar o videozinho da vida de Jesus aqui na minha mente, de tudo que a gente já leu e já sabe. Mas em qual momento você vê Jesus se relacionando com a natureza? Ele tem aquele momento que ele olha para a figueira e amaldiçoa a figueira. Ele era filho de carpinteiro e provavelmente trabalhava como pai com madeira. Será que ele replantava as árvores, né? A cada 10 árvores derrubadas, Jesus plantava mais uma. Não existia isso, minha gente. Mas percebe em Jesus que ele não se poupou. Ele foi um homem normal, um ser humano. E ele também exerceu um ofício. E o ofício dele tratava direto com a questão, né? Ele trabalhava com madeira, ele construía coisas a partir de madeira. O que coisas eu não sei. Não sei qual é a dimensão da capacidade de Jesus na carpintaria, se ele era alguém que construía casas ou móveis, ou não sei. Mas que ele se relacionava dessa natureza. Não me lembro de episódios, ele se montou num jumento, né? Entrou na cidade cavalgando num jumentinho. Ele foi um homem que viveu. Quando eu olho para Gênesis 1:28, que a gente lê essas palavras fortes, eu percebo como nós temos nos tornado fracos com esse discurso pós-moderno das coisas. Como a gente se nega muitas vezes, ou como a gente está muito com preocupações invertidas às vezes, quando a gente olha para a nossa responsabilidade ou para o nosso papel diante da criação. Quando a gente percebe a responsabilidade de cultivar, né? Qual é a palavra que você falou? Em Gênesis 1:28 diz que e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e segue o texto. Então a gente percebe que existe essa responsabilidade nossa, na nossa função, sei lá, e aí a gente vai pensar, nós exploramos quantas áreas de conhecimento, de ciência, né? Sei lá, como geologia, biologia, geografia, a gente está todo o tempo ali tentando ler a natureza, entender o funcionamento do que Deus criou, que esse é o padrão que eu sempre digo que a gente inverte. Hoje em dia a ciência é vista como uma pessoa. As pessoas não falam mais da ciência como produto do que nós fazemos, mas é como a ciência diz. Não, a ciência não diz, a ciência não fala por si só. A ciência não é autônoma, a ciência é produto do que nós fazemos, mas a gente às vezes esquece isso. E o que se sabe cientificamente foi que alguém experimentou, né, por um método, tentou criar um padrão, reproduzir, entender como funciona, e aí depois a gente vai e formula. É isso que é ciência, é o ser humano tentando decodificar, ler, entender os padrões que Deus deixou impressos na natureza. E a gente descobrindo esses padrões vai fazer o quê? Explorar, tirar o proveito do que Deus criou. E tira proveito através de minérios. Eu estava pesquisando, que eu nunca parei para pensar nisso, hoje eu botei no Google mesmo, que assim, quando foi que foi descoberto o plástico? E o plástico foi descoberto em 1800 e alguma coisa, e a revolução do plástico foi em 1900. Pois demora 300 milhões de anos para o plástico se degradar na natureza.
Pera, nem tem esse tempo que o plástico foi descoberto, meu irmão. Como é que alguém pode provar que demora 300 milhões de anos, 180 milhões? Vê a conversa, as falácias. E vão se criando, na mentalidade, vai formulando conceitos na nossa mente. E diz, epa, eu quero um canudinho de papel para não matar a tartaruga. Meu irmão, quem disse que canudo é comida de tartaruga e que as tartarugas estão comendo canudo à torta e direito no mar? Então a gente vai comprando esses discursos e não vai buscando entender as nossas responsabilidades como cristão, nem o que deve ser parâmetro para a nossa vida como cristão, e a gente vai dando passos para trás nas nossas responsabilidades. Então, a gente tem que respeitar a natureza, a gente tem que cultivar, porque senão estaríamos pecando também a desobediência a Deus. Mas a gente sabe que o pecado afeta todas as nossas relações e afetará a nossa capacidade de exploração, de sujeição, né? Então, eu acredito que olhando para Jesus, olhando para a revelação bíblica, nós crentes deveríamos ser o povo que cuida da natureza, mas tem o povo que explora, que lê, que decodifica, que entende, que está envolvido com ciência, estudando, seja geologia, seja biologia, seja o que for. A gente deve estar envolvido em todas as áreas, estudando e glorificando a Deus, conhecendo o que Ele criou e tirando proveito, seja descobrindo novos remédios, novos mecanismos, novas substâncias, novos minérios, sei lá. Não é da minha área, não. Mas eu acredito que a gente tem responsabilidade com isso. Muito interessante. E, Jaidson, uma dúvida. Pegando um gancho até em um ponto anterior da sua fala, quando você resgatou a ideia do novo céu e da nova terra, muitos cristãos crescem com a ideia de que se o mundo todo vai ser transformado, vai ser destruído, vai ser refeito, enfim, no fim dos tempos, então qual é a relevância da gente se empenhar tanto no cuidado com essa terra, sabe, com o mundo em que a gente vive? Então, quando a gente olha, talvez, para a teologia da ressurreição, sobre a promessa de novos céus e nova terra, um trabalho de preservação dessa terra é um esforço inútil? É opinião, né, gente? Eu acho que aqui eu vou dar opinião. Né? Eu não acho que nós deveríamos estar envolvidos, vamos dizer assim, um esforço exagerado por isso, entende? Gente, cuidado, que eu não estou dizendo para não ter preocupação com a natureza, jogar o lixo no rio, não é isso. É porque os movimentos ecológicos modernos, eles transformam isso, que é o que toda tentativa humana de redenção faz, não sei se você presta atenção. Você pega uma ideologia política, ela vai isolar um problema social e ela vai dizer que a solução desse problema social seria a salvação da humanidade. Aí você pega uma ideologia de ecologia, um Greenpeace da vida, ele vai isolar um problema da natureza, vai levantar aquilo como uma pauta, como a emissão de carbono, por exemplo, e vai fazer a revolução e dizer, se a gente emitir menos gás, o mundo será melhor. E essa é a grande confusão do coração humano. É a tentativa de buscar solução e redenção sem ser em Cristo. E para a gente a salvação está em Cristo. Em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e tudo que nós precisamos é Cristo. É problema entre homem e mulher, rico e pobre, preto e branco, é falta de Cristo. O problema é ecológico, é falta de Cristo. O problema é político e social, é falta de Cristo. Então, se a gente isola um problema social ou um problema ecológico e faz dele a nossa bandeira, a gente está buscando a redenção equivocada. Então, a nossa responsabilidade, nós temos responsabilidade com a natureza e com a criação, como filhos de Deus, como dispenseiros, como mordomos da criação. Mas não deve ser o foco da nossa existência. O foco da nossa existência é Cristo. E eu devo viver de forma responsável como um cristão. Se eu sei que se eu jogo o meu lixo de um modo irresponsável, ele vai parar no rio, e se ele parar no rio, ele vai contaminar o rio, eu vou ter menos fonte de água, eu vou matar animais, eu estou sendo irresponsável com a natureza. Se eu pego um animal e exploro um animal, e eu não alimento o animal, não cuido, eu estou sendo irresponsável com a criação. Se eu crio uma fábrica e eu não boto os filtros que eu deveria colocar nas chaminés, e eu emito gás de uma forma, eu estou sendo irresponsável com a criação. Mas agora, todo mundo que tem carro tem que parar de ter carro a gasolina ou a combustível fóssil, tem que ser todo mundo carro elétrico para menos emissões de CO2, e eu vou transformar isso agora no meu estilo de vida, e agora eu vou postar minhas redes sociais, eu vou fazer camisa, eu vou investir o meu salário, eu vou mobilizar os meus amigos, e eu esqueci o resto da vida. Entende que o coração é idólatra? Então, eu acredito que a gente precisa buscar equilíbrio.
é viver com responsabilidade. Assim que eu tenho responsabilidade social, política, eu tenho responsabilidade ecológica também, jogar o lixo da maneira correta, e eu vou fazer isso. Eu sei que esses debates e essas pautas, elas levam o assunto para outro patamar. A gente vai conhecendo muitas coisas, mas a gente precisa buscar equilíbrio e não deixar que, por exemplo, agora eu não como mais carne de boi, porque as grandes criações de boi têm emitido muito gás, e agora eu vou ser vegano. Vê a loucura da mente humana. É um problema que existe, a gente não nega a realidade de um problema, mas deixar de comer carne não vai mudar a realidade da emissão do CO2 por causa do tamanho dos rebanhos de boi que existem no mundo. Vamos parar de comer carne e o mundo vai ficar bom? Não, o mundo vai continuar tendo desigualdade, maldade. A solução não seria deixar de comer carne e usar roupas e produtos que testem animais, mas a solução seria: conhece Cristo, entende? E vive como um cristão. Então, Jadson, pelo que eu estou entendendo, a teologia da criação e da soberania do Senhor, ela traz para a igreja uma linguagem própria, uma forma própria de lidar com o problema. Porque muitas vezes, quando a igreja, dentro do cenário brasileiro, quando ela se depara com esse tipo de discussão sobre ecologia, o receio está em caminhar para um viés mais progressista, um viés que se afasta do próprio Cristo, como você disse. Então, a teologia da criação, a teologia da soberania do Senhor sobre toda a criação, traz para a igreja uma forma de lidar com esse problema sem que traga uma proposta esperançosa, original, sem se aproximar de um ambientalismo secular, digamos assim? Eu cliquei errado. Tudo bem. Veja, eu acredito que, como nosso coração é idólatra, e se a gente não vigia e não mantém o foco, tudo pode nos distanciar, isolar o problema e se tornar um problema para a gente. Ter consciência, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, pensando assim como pessoa, quando eu conheci e entendi a doutrina da soberania de Deus. Eu lembro muito, quando eu entrei no Instituto Bíblico, no IBN, eu fui aluno de um pastor, um teólogo, que eu digo assim, ele era louco. Louco no sentido que o cara sabia muito teologia, ele tinha memória fotográfica, ele sabia onde estava escrito o conceito de teólogo tal, ano tal, página tal. Ele dizia isso assim sem titubear, sem piscar. O pastor Sivaldo, eu acho que foi aluno dele também, Robert Pacheco. Foi, pastor? Contemporâneo de pastor Robert. E pastor Robert deu aula também no seminário. E foi com o pastor Robert que eu ouvi. Eu já devia ter ouvido na minha igreja, do meu pastor, mas a gente, quando é adolescente na igreja, a gente não valoriza esses momentos de aprendizado na igreja. E dizer: eu aprendi com o pastor tal, o pastor já ensinou aquilo tantas vezes e tu não prestou atenção. Então, comigo foi assim, na minha igreja tinha aula de confissão de fé. Eu não me lembro dessa aula na minha igreja, mas o pastor Robert deu aula sobre a soberania de Deus lá, sobre o tópico da confissão de fé, que ensinava sobre a soberania de Deus. Meu irmão, eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. E ele fez uns trocadilhos, que ele gostava muito de uns trocadilhos lá com as palavras, e ele mostrando como Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e ele dizia: olha, tudo está sob o domínio de Deus. E ele dizia, não sei se eu vou acertar o trocadilho de pastor Roberto, mas ele dizia: olha, os atos bons dos homens bons cooperam para que a vontade de Deus se realize. Os atos bons dos homens maus cooperam para que a vontade de Deus se realize. Os atos maus dos homens bons cooperam para que a vontade de Deus se realize. E os atos maus dos homens maus estão sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E eu achei tão interessante aquele trocadilho que ele isolou sobre as ações humanas, mas afinal de contas ele queria dizer que todas as coisas cooperavam para que a vontade de Deus se realizasse. E é tão fantástico a gente saber que existe esse Deus soberano, e somos só nós que cremos assim, tá? Os presbiterianos, a doutrina mais cara para a gente não é a predestinação. A doutrina mais cara para a gente é a soberania de Deus. Nós cremos num Deus que não é afetado pelas ações humanas. Nada modifica quem Deus é. Veja, nada afeta os planos de Deus. Pelo contrário, Deus arranjou tudo de uma forma tão maravilhosa que até o que eu faço de ruim ou de bom está desenhado dentro do projeto de Deus. Perceba a grandeza disso? Seja qual for o assunto que a gente for tentar conversar, a gente vai terminar, esbarrar na realidade de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, de que nada afeta o que Deus pensou. Pode ser que por nossa irresponsabilidade a gente destrua a natureza, mas essa destruição esteja dentro do cronograma de Deus e da volta de Cristo. A gente não sabe como vai ser esse final.
Deus já falou de várias formas na Bíblia, dando sinais para a gente de coisas afins. E será nossa culpa, nossa responsabilidade, mas estará debaixo da condução sábia e soberana do nosso Deus. A gente olha para Faraó sendo mal lá no Egito, e Deus, a culpa é de Faraó, o coração duro é de Faraó, mas eu endurecerei o coração de Faraó. Pera, que loucura. Não, Deus é soberano. O cara era mal, ruim mesmo, e queria ser ruim mesmo, e foi ruim mesmo. A culpa é dele, mas estava dentro do plano de Deus. É igual Pedro quando vai discursar, depois que na pregação de Pedro em Atos, os atos de vocês mataram a Jesus, mas era o plano de Deus, o Salvador do mundo, e tinha que ser morrer dessa forma. Então, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu paro e eu descubro essa soberania de Deus, aí eu sento nesse sofá e relaxo. Chega, porque eu não preciso andar ansioso, eu não preciso andar preocupado, eu não preciso andar com medo, eu não preciso estar em pânico. Meu Deus, e se eu sair e for assaltado quando chegar ali fora? Meu Deus, e se alagar, e o carro boiar, e eu parar dentro do canal? A gente vive pensando em coisas. E se a gente se entregar às possibilidades que o nosso coração cria, a nossa mente cria, a gente é muito criativo. E contaminado pelo pecado, então, aí é que a gente é ansioso. Aí vem uma realidade, uma verdade que, meu irmão, eu sou calvo, mas os cabelos que tem na minha cabeça, o Senhor sabe quantos tem. Eu só tenho 40 anos. Se vou viver 80, 60, não sei. Mas Deus tem todos os meus dias escritos e determinados quando nenhum deles era ainda. Meu Deus, minhas contas desse mês estão pagas, do próximo eu não sei. Eu vou ver de forma responsável, não vou comprar o que eu não possa pagar. Mas o de hoje está tudo bem. Então, eu preciso aprender esse exercício de contentamento e de descanso, senão a gente morre. E é o problema do nosso tempo. A gente quer ter o controle de todas as coisas, saber todas as coisas, opinar sobre todas as coisas, consumir todas as coisas, estar em todos os lugares, fazer tudo, que a gente não consegue. E a gente vive ansioso, insatisfeito e cansado por causa desse tópico, olha, soberania de Deus, vê que coisa. E aí para pensar na natureza e na nossa responsabilidade, trazendo para o tema a mesma coisa. Eu acredito que eu devo fazer o melhor que eu posso com o que Deus me deu hoje, com a consciência que eu tenho hoje, para a glória de Deus, e descansar, sem fazer disso o tópico principal da minha existência. O tópico principal da nossa existência é a pergunta 1 do nosso catecismo, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Essa é minha preocupação, deveria ser a nossa preocupação diária. Uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco, certo? Jadson, você acha que existe uma omissão da igreja nesse aspecto? A igreja talvez devesse falar mais sobre isso, e que porque a igreja se omitiu de falar isso, então surgiu o ambientalismo, surgiu esse naturalismo, ou isso tem uma outra causa, uma outra razão? Difícil, né? É difícil, porque assim, a gente como igreja, a gente não consegue falar sobre tudo e desenvolver todas as preocupações e ser bom em todas as áreas. A gente nunca vai conseguir fazer isso. A realidade do que nós somos pecadores, a gente não tem condições de se envolver em todas as pautas que nós deveríamos como igreja. Eu não quero justificar, eu acredito que nós não saímos na frente, mas também não sei se a gente tem que sair na frente, está entendendo? Eu já vi gente dizer que o Greenpeace devia ser liderado por cristãos, ou não sei o que tinha que ser. Não, eu não acho que tenha, não, porque a ansiedade que está lá no coração daquele ímpio é diferente. Como eu já disse, ele está procurando solução e salvação longe de onde existe solução e salvação, e ele descobriu um problema que é real, e ele está fazendo daquilo ali o motivo da existência dele, está entendendo? E ele vive por isso, e nós não vivemos por essas coisas, nós vivemos por Cristo. E eu sei que a gente não faz como um apaixonado pela sei lá como é o nome daquela menininha, esqueci o nome dela, que viaja, Greta. A Greta Thunberg. A menina fez daquela pauta a razão da existência dela. Nem para a escola estava indo mais. Tipo assim, se meu filho faltar na escola uma semana, eu posso ser preso pelo conselho tutelar. Mas aquela não faltou escola como não sei quem. E não era um problema, porque ela tinha uma pauta maior, né? Ela estava ali preocupada com as geleiras não sei de onde, com o pinguim não sei de onde, e essas coisas todas. Mas ali é a razão da existência dela. Então, a gente como igreja poderia fazer mais? Poderia fazer mais. Isso aqui é massa, porque a gente está tomando consciência. Eu não vou mais viver perturbando a vida do pastor Sivaldo para fazer um movimento Abraça o Rio,
né? Porque a gente não faz nada, pastor. O rio está aí cheio de lixo, a gente pode fazer alguma coisa. Seria massa um mutirão da juventude, mobilizar vários jovens da cidade, pegar saco de lixo e tirar o lixo. Ia ser um testemunho bonito para a igreja. Uma forma de testemunho do evangelho, nossa responsabilidade de cuidar com a natureza. É um trabalho lícito. Mas a gente ainda não fez. Mas a gente começou uma conversa sobre, vamos falar sobre ecologia. A gente está despertando a nossa mente que isso é lícito. Eu não preciso transformar isso na razão de ser da Igreja Presbiteriana Largo da Paz. Mas a gente pode fazer uma ação. Não será pecado. Outros crentes vão achar que o pastor Saulo está se tornando progressista. Está indo para a pauta da esquerda. Porque a gente hoje vive isso mesmo. A gente não pode falar nada que é um problema político. Não é? Mas é responsabilidade nossa como crente. Se a gente quiser fazer uma campanha de conscientização numa escola, fazer um trabalho junto, agora levando o equilíbrio. Eu acho que se a gente se envolve com a questão dessa, vamos salvar os pardais que habitam nos prédios antigos aqui da região. Sei lá, não sei se é uma pauta boa não. Mas tem gente aí querendo salvar barata. Mas perceba o equívoco. É um equívoco. Ele tem valores equivocados. E eu acho que quando a gente para pensar em cosmovisão, eu sempre gosto de usar a palavra refino. A gente precisa refinar a nossa cosmovisão. Como assim, Jadson, refinar a cosmovisão? Aprender mais sobre esses valores que estão por trás da minha leitura da natureza, por exemplo. Eu preciso fortalecer isso. Porque quando eu paro aqui, sento aqui, eu digo, Deus criou, foi afetado pelo pecado, precisa ser redimido em Cristo. Eu estou reafirmando coisas para o meu coração que traz parâmetro de ação agora. Eu não vou mais ficar feito um louco e deixar de comer meu churrasco no domingo ou no final de semana por causa dos bois que estão soltando o pum e poluindo o meio ambiente. Entende que é uma loucura? Então, eu refino a minha cosmovisão, eu trago equilíbrio para o meu modo de pensar e de agir. E aí eu vou ter mais segurança de me envolver numa pauta ecológica, eu vou falar disso com responsabilidade como cristão, mas sem a loucura que o nosso tempo vive, colocando naquilo a razão da nossa existência. Isso não quer dizer que eu me tornei progressista, nem esquerdista, mas eu posso me preocupar com a natureza. Excelente. Então, como a gente tinha falado, a gente vai fazer uma pequena pausa agora para a gente tomar um café, beber água, tomar alguma coisa. E deixa eu dizer, gente, o café teológico ele não é completo se vocês não participarem. Porque a gente tem algumas perguntas aqui, a gente já conversou muita coisa legal, mas as perguntas que eu tenho não vão ser de vocês e vice-versa. Então, ali a gente tem 2 QR Codes, ali a gente tem mais um na porta, e no grupo da mocidade tem um link para vocês colocarem as perguntas de vocês. Eu não sei se eu estou falando em vão, já tem 30 perguntas para o Jadson responder, não sei. Mas a gente precisa, quer muito que vocês participem, tá? Então vamos para uma pausa agora, para um café, comer alguma coisa, todos são convidados, a maioria já é da casa, já conhece o salão, o café, e daqui a uns 10 minutinhos, de verdade, pastor, a gente volta para dar sequência ao café teológico, tá bom? E eu já queria avisar que chegou no meu ponto eletrônico que até a última atualização chegaram 11 perguntas para você. Mas a gente vai ver quanto a gente consegue fazer dentro do tempo, né? A gente vai começar, então, a nossa segunda rodada de perguntas. É a sua chance final de colocar alguma pergunta. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você quer que o Jadson trate sobre algum tema, é a sua última chance de tentar conseguir uma pergunta, uma resposta. Se não, sinto muito, você vai ter que tentar stalkear ele para achar os meios de contato dele, e aí, boa sorte, porque isso é crime. Mas, olha, para a gente começar, Jadson, nossa segunda rodada de perguntas, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja interessante. Quando a gente busca uma relação melhor com a criação, como é que a gente consegue manter com clareza essa distinção entre o Criador e a criatura sem perder o deslumbramento pela natureza? Porque como você trouxe lá no comecinho da sua introdução, quando a gente olha para as coisas criadas, a gente contempla a grandeza do Senhor sendo manifesta. Então, como é que a gente observa a grandeza do Senhor sendo manifesta na criação,
sem transportar para dentro da criação o próprio divino, sem o próprio Senhor, sabe? Como é que a gente consegue amar o mundo sem divinizá-lo? O mundo, deixando bem claro, a criação do Senhor. Oi. Veja, eu acredito que é algo do que a gente já falou aqui. Eu acredito que se a gente refina os nossos conceitos, a gente caminha direitinho. E eu acho que é uma questão de uma piedade diária, é de cultivar uma devoção diária. Se a minha devoção é a Deus e eu refino os meus conceitos sobre Deus e os meus comportamentos em relação a Deus e eu procuro glorificar a Deus diariamente, essa relação ela vai encontrar o seu lugar. As nossas relações encontram esse lugar. Eu sou um bom filho, eu serei um bom marido, eu serei um bom profissional, eu serei um bom cidadão, eu serei quando eu entender o temor do Senhor. Então, quando o temor do Senhor ele passa a ocupar esse lugar primordial, as outras relações que a gente deve exercer, ela vai também se encaixando com maestria, vou usar a palavra assim, porque se eu coloco como alvo ser um bom marido e eu passo a querer perseguir só isso, eu estou perdendo o foco da minha existência. Se eu quero ser um bom aluno e eu foco só em ser um bom aluno, eu estou perdendo o foco da minha existência, porque o meu foco principal precisa ser o temor do Senhor. E é como a gente vai ver essa dinâmica, por exemplo, nas exposições teológicas das cartas. Quando você lê Colossenses, quando você lê Efésios, você vai perceber isso, quando você lê Romanos. O apóstolo Paulo faz a exposição teológica nos primeiros capítulos das cartas, e depois ele começa a mostrar as implicações práticas disso. Aí, o que tem a ver? Quando eu leio o capítulo 1 de Colossenses, aí ele vai e enaltece a obra de Cristo. Aí ele chega no capítulo 3, aí diz, por causa disso, percebe? Sempre tem essa dinâmica. Ele vai mostrar, por isso, irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ele vai fazer uma implicação, ele vai mostrar a resposta. Então, se a teologia ocupa um lugar correto, e eu digo a teologia, os ensinos, se eu faço meu devocional, se eu leio a Bíblia, se eu presto atenção nos sermões, se eu estudo para tentar conhecer mais Deus e a vontade de Deus, eu acredito que nós não perderíamos o nosso deslumbramento com a natureza, com Deus na natureza. E a gente faria isso. A gente mora numa cidade bonita. Eu acho que às vezes a gente é meio megalomaníaco. Eu já me considero meio pernambucano. Eu sou potiguar de nascença, mas moro em Pernambuco desde 2009. Não faz tanto tempo assim, mas eu já brigo pelo bolo de rolo, que não é rocambole, gosto de macaxeira com charque, essas coisas, né? E de que a Avenida Caxangá é a maior avenida de linha reta da América Latina. Estava em São Paulo essa semana, aí eu estava brigando com o povo, dizendo que Recife era melhor que São Paulo, essas coisas. Mas a gente tem uma cidade bonita, e a gente às vezes está tão naquela correria por tantas coisas, que a gente deixa de observar a beleza das coisas e de glorificar a Deus pela beleza das coisas. Então, eu acredito que se a gente cultiva uma fezinha porque a nossa fé é pequena, né? Se a gente tem uma fé saudável, a gente não perde o deslumbramento. Assim, de olhar para o mar, para o pôr do sol, e você amanhece de manhã, eu sei que tem aquela selva de pedra aqui, mas você consegue ver um sol e lembrar que é o Criador, que faz o sol todas as manhãs e que as misericórdias se renovam junto com aquele dia novo que está começando. É a nossa teologia na prática. Então eu sei que tem um trânsito que atrapalha tudo, que faz a gente ficar irritado e brigar, eu vou chegar atrasado na faculdade, mas se eu procuro guardar cada coisa no seu devido lugar, eu vou conseguir ter esse equilíbrio de continuar me deslumbrando com o poder de Deus nas coisas simples. E eu acho que isso é necessário para a nossa fé. A nossa adoração no domingo fará muito mais sentido quando eu consigo ver a beleza do poder de Deus, a sua providência nas pequenas coisas, no amanhecer, no anoitecer, no chegar em casa em paz, nos livramentos de Deus. Eu vou conseguindo colocar cada coisa no devido lugar. Muito bom. E antes da gente seguir, na verdade, a gente identificou que um grupo de perguntas das que a gente recebeu tem mais ou menos a mesma ideia. Talvez nem todo mundo aqui esteja tão familiarizado com o conceito de cosmovisão. Então, tem algumas perguntas que estão atreladas a isso. O que é cosmovisão? Como é que eu construo a minha cosmovisão? Então, antes da gente dar continuidade, tu conseguiria fazer um panorama do que é a cosmovisão? Que difícil, né? Era massa um slide, né? Para a gente mostrar assim as coisas e a gente formulando um conceito. Veja, eu costumo dizer que cosmovisão não é um assunto fácil,
Não é para complicar na cabeça dos outros, não. É porque a gente simplifica tanto que a gente diminui as coisas. A gente não tem que... Todo mundo já tem uma cosmovisão. Toda cabeça que pensa, todo ser humano carrega uma forma de ver o mundo. O que a gente precisa é refinar a nossa cosmovisão. A cosmovisão, ela não é um assunto, um debate cristão. A cosmovisão, ela é um debate filosófico que surge lá na Alemanha, naquele período do Renascimento, com o Immanuel Kant, que usa a palavra pela primeira vez, é ele que cunha a palavra Weltanschauung, que é a junção de duas palavras alemãs. Eu nem sei se eu pronuncio correto, é como eu acho que se pronuncia. E ele usa essa palavra inicialmente para falar da mentalidade do povo alemão, como eles se relacionavam com a cultura deles. E essa palavra ela vai ganhando espaço no debate filosófico, depois de Kant, e outros filósofos começam a usar a palavra cosmovisão. Tem um livro, aí eu faço as indicações dos livros, a nossa editora Monergismo é a editora que tem mais material pioneiro em cosmovisão. Eles tinham um box, antigamente vendiam um box sobre cosmovisão, com vários livros sobre cosmovisão. E lá naquele box tinha Cosmovisão, a história de um conceito, que é um livro muito legal, que vai falar dessa história do conceito de cosmovisão dentro da filosofia e como isso chega no meio cristão. Ele tem um outro livro que é Cosmovisão em Conflito, que é bem legal, mostrar a razão dos conflitos dentro da humanidade é pelos choques de cosmovisão, pelas visões de mundo que não se coadunam. E ele tem mais 2 livros, que é O Universo ao Lado e Dando Nome ao Elefante, que são livros que popularizam o debate sobre cosmovisão. O autor, agora eu não me lembro mais o nome, James Sire. E é muito legal o que ele faz no primeiro livro, e depois ele percebe que não fez de um modo eficiente, então ele publica o segundo livro um tempo depois, que é o Dando Nome ao Elefante. E são leituras que faz a gente perceber essa história, né, desse conceito, esse movimento filosófico na mente, né, e quanto mais a mente humana, ele faz esse conceito no universo ao lado, né, quanto mais a mente humana vai se ocupando esse lugar de Deus, mais ele vai se distanciando, né, para um naturalismo, tentando excluir Deus desse cenário. Ele faz esse movimento cosmovisional. Mas o conceito, ele entra para o meio cristão um tempo depois. Então, é um debate que não é natural nosso falar sobre cosmovisão. E o que a gente fala quando está falando de cosmovisão? A forma mais básica de explicar é como lentes pelas quais nós enxergamos, nós lemos a vida. Então, é a forma como eu leio a natureza, como eu leio o mundo, como eu entendo a vida. E aí, dentro desse debate, acho que o maior filósofo de cosmovisão é o Dilthey. É o maior filósofo que esse livro vai destacar para a gente, é quem desenvolve mais esse tema, mas é um tema que chega para a gente já um tempo depois e que se torna moda para a gente agora de 2000 para cá, é que a gente começa a se preocupar com isso e de perceber que a fé não se resume apenas ao culto do domingo, mas ao todo da vida, e a gente perceber as implicações práticas da fé no dia a dia. E a cosmovisão é basicamente isso, é a nossa forma de entender a partir de quais pressupostos nós lemos a realidade. E o que é um pressuposto? Ele vai discutir isso num desses livros. A ideia de pressuposto é algo que pressupõe, é algo que está por trás, é algo que não é necessariamente verdade, é algo que não é necessariamente provado, mas é algo que eu tenho como verdade, e que a partir disso eu construo a minha leitura, a minha percepção das coisas, os meus conceitos. Não é relativismo, mas é o alicerce sobre o qual eu construo as coisas. Então, nós como cristãos, nós temos alguns pressupostos. E nesse livro, o James Sire, ele vai elencar elementos básicos de uma cosmovisão. E ele vai dizer, quais são os elementos básicos de uma cosmovisão? Não sei se eu vou lembrar todos de cor aqui. Mas ele vai dizer, primeiro, é a preocupação com Deus. Toda cosmovisão tem uma preocupação básica com a existência de Deus ou a negação de Deus. Toda cosmovisão tem uma preocupação com o que é o ser humano, e ele vai ter uma resposta para o que é o ser humano. Toda cosmovisão tem uma preocupação básica com o que é a verdade, em como se aprende, com os valores éticos e morais. Acho que são esses 5 elementos básicos. Então, toda cosmovisão vai buscar respostas sobre essas coisas. Ele vai mostrando isso em cosmovisões naturalistas, cosmovisões progressistas, identificando esses elementos. E a gente, como cristão, nós temos a resposta também para esses movimentos. Nós somos
teístas, né? Teístas cristãos. Nós não somos meramente teístas, né? A gente crê na existência de um Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas e se relaciona com a criação, diferente de um deísta, por exemplo. Ele faz essa diferença lá no livro. O deísta crê na existência de um Deus criador, mas é um Deus distante, que não se relaciona, entende? Então ele faz essa resposta para o elemento Deus, ele vai trazer as respostas, e a gente sabe quais são nossas respostas, no que diz a respeito do que é o ser humano. Outras cosmovisões olham para o ser humano, vai dizer que o ser humano é um, sei lá, conglomerado de células complexos, ou então o ser humano é apenas a sua relação com os bens e com o material. E a gente descobre que não, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, caem em pecado, são redimidos em Cristo, têm esperança em Cristo. Então, a gente tem resposta, e essas respostas, você consciente disso ou não, implica, por exemplo, em como eu trato o outro ser humano. Por que eu respeito a outra pessoa? A gente nem para pensar disso cotidianamente, mas a gente sabe a resposta, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas é o outro, não, tem que buscar uma política, porque o preto é segregado em virtude, né, em detrimento do branco, o rico explora o pobre. É aquela forma que aquela pessoa entende o que é o ser humano. A gente tem a nossa resposta. É por isso que, quando eu falo sobre esses tópicos, a gente precisa fazer a educação de uma forma diferente, porque nós temos respostas diferentes. E as filosofias de educação vigentes no nosso dia, elas partem de respostas diferentes. Se a gente parte de uma resposta diferente, a gente vai chegar num objetivo diferente. E aí vai chegar lá na resposta, o que é a verdade? Para a gente a verdade não depende do sujeito. Para a gente a verdade não é relativa. Para a gente a verdade é revelada. A verdade é fora de nós. A verdade é objetiva. A verdade foi revelada por Deus. Deus é a própria verdade. Então, se Deus é a verdade, eu já mudo totalmente dessas, por exemplo, do construtivismo, do socioconstrutivismo, do construtivismo interacionista, do socioconstrutivismo interacionista, que só muda os títulos. Mas o pai de todos é o Jean Piaget, e ele tem uma resposta do que é a verdade, do que é o conhecimento, de como se aprende. Então, o professor está lá, colocando a criança em contato ele vai, por osmose, em contato com o conhecimento, e pelo contato ele vai aprender. E a gente entende que não é assim. A gente entende que alguém sabe, e que vai ensinar quem não sabe. E que o conhecimento ele vai ser transmitido. Então, a gente tem concepções diferentes por causa da nossa cosmovisão, por causa dessas verdades que a gente tem como básica, e que essas verdades se desenvolvem de várias formas na vida da gente. Então, são 5 preocupações fundamentais: Deus, o ser humano, questões éticas, o que é a verdade e como se aprende. A gente tem respostas diferentes para isso. E isso muda o modo como nós nos comportamos, consumimos, deveria, né? Sonhamos, planejamos, construímos família, pensamos em profissão, porque a gente tem essas preocupações. Aí, quando eu estou falando desse conceito básico de cosmovisão, eu digo que quando eu tomo consciência disso, muda o modo como eu começo a olhar para as coisas. Muda o modo como eu ouço a opinião da outra pessoa. Eu consigo perceber na resposta daquela pessoa, na insistência daquela pessoa num tópico, que ela tem um equívoco ou uma resposta diferente para um ponto comigo. Por exemplo, o que é a verdade? Vai ficar patente lá no discurso daquela pessoa qual é a percepção dela do que é a verdade. Vai ficar patente para aquela pessoa, no modo como ela se relaciona com as outras, o que é o ser humano na visão daquela pessoa. E esse é o nosso grande exercício. Por exemplo, quando eu descubro cosmovisão, e eu vou debater com um católico, eu vou debater com um ateu, vai fazer total diferença você entender cosmovisão. E você perceber que essas preocupações básicas muda totalmente o modo como ele concebe a vida, o consumo, o planejamento familiar, sei lá, o uso do tempo, que são tantas questões que a gente precisa pensar a partir da nossa cosmovisão, que, sei lá, é um assunto. Quem faz aquele livro do Heber Campos Júnior, que é um bem grande novo agora, que ele aplica a cosmovisão em várias áreas, esqueci o nome do livro agora, Amando a Deus no Mundo. Ele faz várias aplicações em várias áreas a partir de uma cosmovisão bíblica. E é isso. Eu acho que, de forma rápida, vale a pena você ler esses livros para introduzir uma conversa sobre cosmovisão.
Pelo menos esses dois, sei lá, o universo ao lado e dando nome ao elefante, já seria uma leitura massa. E se quiser entender a viagem do conceito dentro da filosofia, Cosmovisão é a história de um conceito do David Nagel, é bem legal também. Excelente. E pegando o gancho nessa ideia de que a cosmovisão, de que o cristianismo ele não se expressa só no culto do domingo, mas em toda a vida, né, algo que molda a forma como a gente enxerga e interage com a vida, a Bíblia vai dizer para a gente lá em Provérbios 12, 10, que o justo se atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E aí, já talvez entrando em mais um assunto que pode ser meio espinhoso, muitas vezes a gente vive numa cultura que muitas vezes acaba quase humanizando os pets em detrimento das relações humanas, né? E como essa teologia da mordomia ajuda a gente a ordenar, digamos assim, a organizar esses afetos que a gente tem? Como é que a gente pode ter amor, ter atenção pela vida dos animais que o Senhor dá para a gente, para que a gente possa cuidar, fazendo isso um reflexo da nossa relação com Deus, mas sem que eles ocupem um lugar que deveria pertencer somente ao Criador ou ao próximo? Esse, para mim, é o tópico mais espinhoso de toda a nossa conversa, viu? Adriel sabe de muitas coisas. Eu nasci no sítio, no interior, lá do Rio Grande do Norte. Olha, criança de sítio não tem pena de animal, né? Então, na minha infância, eu me diverti muito com os animais. Eu sei que eu pequei muito, Senhor. Eu lembro que em 2017, 2018, eu estava expondo provérbios lá na primeira igreja. E aí eu cheguei em Provérbios 12. E eu me vi ali totalmente trucidado por esse versículo de Provérbios 12, 10. Eu nunca mais esqueci esse versículo. A gente demonstra nosso temor a Deus no modo como nós cuidamos dos nossos animais. Mas isso significa que eu tenho que humanizar os animais? Entende? Eu não preciso ir para o outro extremo. Cuidar bem não significa botar para dormir na cama junto com você. E plano de saúde, casa de campo, casa de praia para o cachorro. A gente foi para um nível com os animais que às vezes eu fico irritado. A gente já teve vários debates lá na editora, enquanto a gente está trabalhando, a gente fica conversando muitas vezes. E tem uma colega nossa que ficou revoltada, quase que chora, porque ela tinha certeza que o cachorro dela, fulaninho, vai estar lá no céu. Entende? E você vai ver pessoas crendo nisso. Teve, acho que não me lembro qual era o ano, teve uma senhora que queria fazer o culto de batismo do cachorro dela, aqui em Recife. Então, assim, a gente está aí num nível esquisito. É chato. Porque na minha época, eu tenho 40 anos, eu não sou tão velha assim. Mas no interior, o cachorro era criado no quintal. E tipo assim, comia às vezes, isso não é regra. Pode comprar ração do seu cachorro, tratar ele com cuidado e bem. Mas as pessoas estão tão carentes, a gente vive um nível tão grande de carência do ser humano, inversão nos relacionamentos sociais, que as pessoas têm se voltado para os animais para suprir as suas carências. E esse é o pecado do nosso tempo. A gente não quer gastar tempo com a pessoa sentada conversando, a gente não sai com um amigo para tomar um café, a gente não tem coragem de ter um filho, mas a gente cria um cachorro como se fosse o filho. A gente investe centenas de reais. Eu lembro num curso de inglês que eu fazia aqui em Recife, 2020, eu tinha uma colega, uma senhora, já tinha criado os filhos, e ela tinha um cachorro, que naquele dia era o dia de levar para a tosa, no outro dia ela levava para o dentista, e ele tinha plano de saúde, e quando ela ia para Gravatá, tem a casinha dele em Gravatá, e tem a casinha dele em Porto. Aí o outro pastor amigo meu que fazia o curso disse, deixa eu ser teu cachorro, era gato, deixa eu ser teu gato, porque era muito cuidado com o gato, tipo assim. Mas a gente percebe o nível de carência. Então eu vejo que é essa inversão nas nossas relações que leva a gente para esse relacionamento descontrolado com a natureza, com os animais. O que a gente vê no shopping hoje, uma criança lá fora, sem ter o que comer, e a gente entra ali com um gatinho no carrinho, né? E o gatinho está de luva nas 4 patas e está de fralda. E aquela pessoa está ali com todo o seu amor do mundo. E você vai lá no Instagram e posta, os gatos são melhores que as pessoas. Aí tem aquele livro, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, do David. Quem lembra aí o autor? Não lembro. Vocês conhecem esse livro? É nos relacionamentos que nós somos aperfeiçoados. Aí aquela de Pedro que vai dizer que a multiforme graça de Deus se manifesta
na comunhão. Comunhão não é fácil, sentar do lado de outro pecador não é fácil, mas é no exercício da nossa comunhão que a gente vai crescendo e sendo aperfeiçoado. Mas quando a gente abre mão da comunhão e a gente começa a se relacionar com os animais como se pessoas fossem, a gente está pecando, idolatrando a natureza ao invés de adorar o Criador. E é o que as pessoas têm feito hoje em dia. Não é errado você comprar uma roupinha para o seu cachorro, se você pode. Mas, gente, o cachorro não é humano. Eu lembro, a gente estava na editora, um passarinho veio, bateu na janela de vidro e caiu atordoado. Aí eu fui lá, como uma criança do sítio, catei o passarinho, trouxe para a sala, na comida, ai. E eu disse, deixa eu dar um carinho nele. Eu disse, quem disse que ele quer um carinho? Quem disse que isso vai acalmar ele? Não é uma pessoa. Percebe que é uma carência nossa? Quando eu passo a mão na cabeça do passarinho, o coração dele só falta sair pelo bico de tanto medo que ele está. Deixa eu dar um pouquinho de água gelada. Quem disse que o passarinho quer água gelada? Quem disse que o cachorro quer andar de sapato? Quem disse que o cachorro quer se deitar numa almofada? Somos nós que estamos imprimindo nos animais e impondo aos animais certos comportamentos. É a gente que está dizendo que é legal para ele, mas a gente não sabe se está fazendo bem a ele. E é isso que a gente tem feito. Pela carência do nosso coração, não sou contra. Eu não tenho. O meu único pet, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 crianças. É caro, mas é bom ter filho. E meus meninos viviam pedindo um pet. Na verdade, tinha uma aula na escola sobre pet. Eu comprei uma pelúcia desse tamanho de cachorro. Está aqui, o nome dele é Todd, o cachorrinho de vocês. E aí ela disse, não, pai, eu queria um vivo. Aí um dia eu saí assim no mercado da Encruzilhada, um peixinho por R$10 e a raçãozinha por R$17. Comprei um peixe. Eu disse, como vai ser o nome do nosso peixe? Aí ficou aquela guerra lá em casa. Moisés era o nome do peixe. E eu ficava tirando onda com as meninas. Moisés morreu de frio, porque quando mudou o vento da porta, gelou a água do aquário, Moisés morreu. Eu dei descarga em Moisés, todo mundo ficou horrorizado. Eu disse, minha gente, é um animal. É um animal. É a gente que está carente demais. Jadson, eu teria até outras perguntas, mas a produção já puxou minha orelha, disse que a gente tem... Só nesse meio tempo a gente recebeu mais 8 perguntas. Então, assim, vamos tentar caminhar para já as perguntas da galera, porque o pessoal interagiu muito, e aí eu vou pedir para a Adriel talvez colocar a primeira. Eu não consigo ler. O senhor falou sobre não tornar pautas ambientais em foco de vida. Mas se caso o meu interesse seja trabalhar com isso, como sendo biólogo ou ambientalista? Eu acho que a ideia da pessoa é que ela sonhe em cursar biologia, trabalhar no aspecto ambiental e como é que ela consegue se envolver na causa sem que isso se torne o foco da vida dela, né? Acho que como cristão, penso que a ideia seja essa. Eu penso que não tem nenhum problema. Como eu disse, Deus deu para a gente quando criou todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, um mandato cultural. E eu tenho a responsabilidade de cuidar, de explorar, de conhecer, como eu falei lá no começo. A gente, às vezes, demoniza certas áreas do conhecimento. Mas dentro do nosso mandato está a criação, todas as áreas, a vida, o ser humano, a natureza. Eu acredito que eu preciso somente vigiar o meu coração. Eu volto a bater nessa tecla. Qualquer área da nossa vida pode se tornar um problema para a gente, se a gente não vigiar o nosso coração. Se eu não vigio o meu coração, os meus filhos podem se tornar um ídolo para mim. Se eu não vigio o meu coração, meu casamento pode se tornar um ídolo para mim. Se eu não vigio o meu coração, o meu trabalho, professor, eu posso sim pensar que a educação é um instrumento de transformação e levar esse nível de transformação até o nível espiritual. A educação transforma? De certo modo. Não como as pessoas esperam hoje. As pessoas esperam a redenção pela educação. Perdeu o foco. Eita, eu espero a redenção por meio da preservação da natureza. Perdeu o foco. Então eu posso me envolver. Eu posso me tornar um ambientalista. É porque a palavra já é tão pesada, né? A palavra já carrega tanta política, tanto conceito filosófico, tanta ideologia, que dá aquele receio. A gente se arrepia, né? Ambientalista, misericórdia. Mas eu posso ser alguém que estou envolvido ali com geologia, estudo sobre placas, sobre movimentos, e eu posso dar aulas sobre isso, eu posso conscientizar pessoas disso, eu posso levar pessoas a um relacionamento correto com a natureza. Não é porque você tem que ser biólogo, você tem que ir para toda a agenda ambientalista. Você pode fazer diferença como biólogo. Nós temos vários cristãos na universidade fazendo diferença como biólogo. E aí eu não aconselho você ir para... Esqueci o nome agora da sigla do movimento. Mas... Pronto, a ABC2. Você não precisa se filiar a ABC2. A ABC2 perdeu o foco.
A ABC2 promove muita coisa hoje em dia que é antibíblico. Você não precisa ser ABC2. Mas você pode se juntar com outros cristãos e fazer diferença na sua igreja local. Você tem outros cristãos. A gente teve um congresso na primeira igreja, não lembro qual foi o ano, que era Fé e Ciência. E vieram vários professores universitários lá de Manaus, do Pará, de São Paulo. Teve aquele bem famoso, o Marcos Eberlin. É muito legal. Existe muita coisa que a gente faz como cristão na universidade, ou como cristão em ambientes assim de pesquisa. E a gente pode mostrar a diferença nisso, vigiando o coração e procurando esse relacionamento equilibrado. Eu não preciso ser nem 8 e nem 80. E é o meu desafio de vida, em qualquer área da vida, equilíbrio. Então, acho que a palavra é: siga a sua vocação. Você tem que glorificar a Deus como biólogo ou como ambientalista. Nessa sua pauta aí, você vai demonstrar, refinar o seu conhecimento, sua cosmovisão, e vai ser um ambientalista diferente. Você vai glorificar a Cristo como ambientalista e vai levar as pessoas para uma consciência equilibrada do respeito e do relacionamento com a natureza. Acredito que é fácil. Eu falo, parece que é bem fácil. Mas é um exercício difícil, como todos nós vivemos isso na nossa profissão. É um exercício diário de vigilância do coração e de busca de temor ao Senhor. Qualquer área que a gente se envolver vai ser isso. Medicina, tem muito médico idólatra, que acha que é o salvador do mundo. Tem muito advogado que acha que é o dono da verdade. Tem muito professor de história. Não, advogado não. Que acha que sabe a história toda. Então, assim, se a gente não vigiar o coração da gente, a gente vai para esse caminho, seja qual for a área que a gente escolha para estudar. É isso, eu acho. Muito bom. E vamos para a próxima pergunta. Como a queda do ser humano, o pecado, afetou a relação com a ecologia? Olha, nós defendemos o tópico da nossa teologia reformada nos 5 pontos do calvinismo. O primeiro deles, a depravação total do homem. Então, procure como, a gente vai procurar como, a gente vai falar isso, mas seja qual for, seja o que você se envolver, vai estar contaminado com a realidade do pecado. Então, é um ponto que eu digo, nossa teologia traz descanso para a nossa alma. Porque entenda, eu não vou ser perfeito, eu não vou conseguir ser perfeito, porque eu sou pecador. E eu olho para a natureza, como é que danado o pecado afetou a minha relação com a natureza? A gente olha para a vida e a gente percebe isso. A ganância do coração humano é tão grande por ter, por ser, por fazer, que a gente esquece dessas outras coisas. Por que a gente destrói, polui? Por que a gente extingue? Por causa disso, ganância, queda, está presente em tudo. O meu casamento não é melhor por causa do meu pecado. O meu trabalho não é melhor por causa do meu pecado. Eu não sou o melhor profissional por causa do meu pecado. Eu não estudo melhor por causa do meu pecado. E o pecado vai se manifestar na preguiça, ou no orgulho, ou seja qual for. Então, eu quero ser o melhor coordenador editorial da existência. Olha, vai estar contaminado pela realidade da queda. Eu vou estar ali, talvez, querendo roubar a glória de Deus. Eu posso estar ali querendo... De alguma forma, o pecado vai se manifestar. Nada que a gente coloque a mão. Nós somos o contrário daquele que toca e vira ouro, né? A gente tudo que toca contamina com o pecado, como disse o profeta Isaías. As nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Então, eu preciso vigiar, pelo menos, para que eu tente glorificar a Deus nisso. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso com perfeição. Mas eu vou tentar fazer o melhor, andar de acordo com o que eu tenho, né? Vigiar o meu coração nessas questões. O Senhor acha que animais têm alma? O que na Nova Jerusalém... Ou que na Nova Jerusalém vão ter aí, animais? Eu só espero não deixar problema para o senhor, viu? Mas senhor, ainda bem que o senhor é gente boa demais. O senhor desata esse nó que eu deixar aqui tudinho. Veja, alma, você leu isso em qual lugar da Bíblia? Qual foi o animal que Deus criou e soprou nele fôlego de vida? Não tem, minha gente. Se tivesse, era ser humano. Entende? Então, a diferença do animal para o ser humano, você vai ler em Eclesiastes dizendo que o fim é igual. Lembre-se que em Eclesiastes ele está fazendo uma reflexão do ponto de vista humano. E ele não está preocupado em responder essas questões, não. Ele quer mostrar como a vida é rápida, é um sopro. E se a gente não teme a Deus e não anda nos caminhos do Senhor, não faz sentido nada que a gente faça no que diz respeito debaixo desse sol. Ele não quer dizer que os cachorros vão para o céu. Ele não está querendo responder essa pergunta. Você não vê. Acho que foi no 4º dia, 5º dia, Deus criou os animais terrestres. 6º dia, né? No 6º. Ele criou os animais terrestres. A terra produziu os animais. Eles nasceram. Deus tem poder para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Deus só soprou o fôlego de vida no ser humano. Onde doer, seu cachorrinho, não sei se é seu passarinho, se é seu peixe.
lamento, é uma carência sua, do seu pecado, achar que o seu cachorro vai... Não estou dizendo que é você que veio a pergunta, mas tem gente que está fazendo esse debate e brigando com o pastor, querendo que, sei lá, o Jorli vá para o céu, o cachorro. Não, minha gente, vai ter animais no céu? Vai. Você lê Isaías 65, você vai encontrar coisas, você lê Apocalipse, você vai ter, a natureza vai ser restaurada, e os animais fazem parte da natureza, mas animal não tem personalidade, só quem tem personalidade é Deus e o ser humano, que é um traço do caráter de Deus que Ele comunicou para a gente. Animal não tem personalidade. Eita, meu animal, ele se alegra quando eu chego, ele sorri, meu cachorro quase fala. São tantos estímulos que a gente está fazendo com os animais, mas ele não tem o que nós temos, um senso de autoconsciência. Se tu botar o cachorrinho, é porque os cachorros da área todos acostumados com o espelho, mas antigamente a gente botava um cachorro de frente para o espelho, ele rosnava para o espelho. Se estava a galinha de frente para o espelho, ela bicava o espelho pensando que era outro, porque ele não tem autoconsciência. A gente vai dizer que eles têm sentimentos hoje em dia, mas é outro traço de personalidade. Animal não tem sentimentos de amor, alegria, qualquer que seja o sentimento. Isso é uma característica do ser humano que é comunicado por Deus. Mas a gente estimula tanto os animais atualmente, que os animais demonstram de alguma forma afeto. E animal não tem volição. Eita, na época que eu estava jogando com os meninos, eu me lembro muito disso, que os veganos vão dizer que os animais, eles têm capacidade de se cuidar deles mesmos. Minha gente, é instinto na natureza. É instinto de sobrevivência. Ele tem um modo de operar dele que Deus configurou ele para operar daquela forma. E é isso, às vezes, a gente vive um tempo tão complexo. Quando eu era criança lá no sítio, Sivaldo, era muito mais leve. Eu saía com a baladeira, acertava na cabecinha dos passarinhos, eu saía com a alçapã para pegar passarinho. Quando caía a fêmea no alçapã, rapaz, essa peste vai cair aqui mais não. Arrancava a cabeça e vida que segue, não doía. E eu estava relatando isso lá no trabalho, e uma colega minha começou a chorar. Você fazia isso com os animais? Eu disse, meu filho, era a minha diversão. A gente não tinha videogame, a gente não tinha celular, só passava desenho de manhã na televisão, tiraram os desenhos, botaram na Maria Braga, a gente não tinha mais nada para fazer. A gente ia caçar passarinho, matar calango. Meu Deus, os calangos, misericórdia. Era isso. Mas vive um tempo tão difícil que agora a gente trata como se os animais tivessem alma. E a gente está equivocado nesse pensamento. Eu não estou dizendo que é para maltratar os animais não, certo? Mas o nosso tempo tem ido para o outro extremo, atribuindo personalidade e sentimento para os animais. Eu sou meio bruto nesse ponto aqui, olha, vocês filtrem bem muito o que eu estou falando, que eu sou lá do sítio, viu? A próxima pergunta é, a ideologia dos vegetarianos está certa? Veja, é interessante essa pergunta porque existem vários tipos de vegetarianos e vegetarianos nada tem a ver com veganos. O vegetarianismo nem é tão problemático assim, porque os vegetarianos eles não transformam a dieta deles numa questão ética. Está entendendo? Um vegetariano, você vai ter um ovo lácteo vegetariano, ele come ainda ovo e coisas derivadas de leite. Aí você vai ter um vegetariano que ainda come peixe, e ele faz aquilo, é uma dieta dele, uma escolha dele, ele não está querendo transformar o mundo. Depois que surgiu um negócio chamado vegano, os vegetarianos são fichinha, porque o problema está lá no veganismo. O veganismo se tornou uma ideologia que transforma o que eu como em certo e errado, e que entende a criação de uma forma diferente, atribuindo personalidade aos animais e encontrando na preservação dos animais a solução do planeta, dos problemas do nosso planeta. Então, se for só uma dieta, existem várias dietas, nutricionistas orientam, você consegue reposição de alguns nutrientes com tranquilidade. Mas quando eu caminho para o veganismo, é totalmente anticristão. Basta você estudar as bases do veganismo, a filosofia vegana. Se você ler com atenção as respostas básicas do veganismo, não combinam com as respostas básicas de um cristão, sobre o que é Deus, o que é a natureza, o que é o ser humano, o que é a verdade. Então, o problema estaria em querer transformar o mundo através da minha comida, que seria a ideia do vegano. Bem resumido, viu, minha gente? Bem resumido. Excelente. A próxima é, qual é o significado fundamental do termo mordomia no contexto da criação?
O que é Veja. mordomia? Então, independente do contexto, se é do contexto da criação, se é no contexto do meu uso do tempo, a ideia de mordomo é a mesma em qualquer uma delas. Você observa em Gênesis que quando Deus criou, é como se a criação já estivesse completa até o sexto dia. E Deus resolve criar o ser humano como se fosse um a mais, um adendo. É por isso que os teólogos vão chamar o ser humano de a coroa da criação. E é somente o ser humano que recebe de Deus essa responsabilidade de cuidar. Né? A palavra que você leu lá no começo, o Gênesis 1, 26, 27 e 28. Deus resolve criar o homem à sua imagem e semelhança e ele atribui ao homem essa responsabilidade. E é dentro dessa responsabilidade que a gente entende e desenvolve o conceito de mordomia. O mordomo, ele não é o dono. O mordomo, ele não é... ele usufrui de tudo, mas ele está desempenhando uma responsabilidade, um ministério. E nós recebemos de Deus, todos nós, a responsabilidade de mordomo do nosso tempo, de mordomo dos nossos bens, de mordomo da criação. Então, a mordomia cristã abrange várias áreas da nossa vida. E uma delas é a nossa relação com a natureza, com a criação. A mordomia seria o modo como eu cuido. E aí você lembra daquela parábola de Jesus, que ele vai contar a dos talentos, que eram moedas. E eles, um deu tanto, um deu tanto, um deu tanto, e depois ele voltou para prestar contas. Um dia nós prestaremos conta de como nós usamos o que Deus nos deu. Os nossos bens, o nosso tempo, a natureza. Então, eu preciso ver isso com responsabilidade. Não é que quando eu falo isso eu vou prestar conta, que eu vou ficar agora assustado. Não, eu devo lembrar que Cristo morreu pelos meus pecados. Isso não me leva para a irresponsabilidade. Eu preciso progredir no conhecimento e na implementação desse conhecimento na minha vida no dia a dia. Mas eu preciso entender que a minha relação com a criação, eu estou cuidando de algo que não é meu e que eu devolverei ao Senhor e prestarei contas daquela parcela, da minha responsabilidade nesse relacionamento também. Então, o mordomo é alguém que cuida para outra pessoa. E é isso que a mordomia cristã diz respeito. Deus me deu tempo, eu devo pensar como eu uso bem esse tempo, né? Como o Calvino diz, resgatando de um uso fútil, que é de Efésios, né? Remindo o tempo porque os dias são maus. Então, ali está um parâmetro para que eu possa usar bem o meu tempo. E aí vou encontrar o parâmetro em Gênesis 2,14 para me relacionar com a criação. Eu vou olhar para Apocalipse, aí não lembro agora, acho que é Apocalipse 11, tem um versículo que Deus vai punir aqueles que destruíram a terra. Então, tem uma responsabilidade nossa em como nós cuidamos da natureza, né? A gente precisa exercer essa mordomia com responsabilidade, esse cuidado com o que Deus nos deu. O que a Bíblia ensina sobre o destino final da criação em relação à ecologia? Qual é o destino final da criação no novo céu e na nova terra que vão ser eu acho renovados? que eu pincelei lá no começo, assim, o que eu faço um panorama assim, pensando da relação com a natureza, não há preocupação ecológica final. A gente vai, eu lembro desse texto de 2 Pedro, capítulo 3, de 8 a 11, eu acho, que é onde eu vejo Deus restaurando a criação, aquele céu adventista lá, né? Aquele céu, não, testemunho de Jeová. Eu acredito que haverá essa restauração de todas as coisas. É o que a natureza expecta, né? Assim, tem essa espera por isso. Eu acredito que na volta de Jesus, a gente lê várias cenas de destruição em Apocalipse, né? O sol ficando preto, negro, a lua ficando vermelha, os montes desabando. Ela casa muito bem com essa leitura de 2 Pedro capítulo 3, de que todas as coisas serão restauradas. Eu acho muito legal porque essa restauração eleva a criação a um patamar superior do que era no Éden. O Éden, nós não voltaremos ao Éden. Nós veremos algo tão maravilhoso que não foi provado ainda. E está assim implícito, nós não conseguimos. Eu acredito que, por mais que João tenha visto e tentar descrever como ele viu, a gente não vai conseguir esgotar para dizer como vai ser eternamente. Mas veremos em estado de perfeição e de glorificação, nós estaremos ali satisfeitos e glorificaremos a Deus também no que diga respeito à natureza. E eu acho que no céu nós não teremos preocupações ecológicas, porque não estaremos mais com a presença e nem com os efeitos do pecado. Então nossa relação será muito saudável com a natureza, com os animais, com os rios, com a criação de um modo geral. Eu acho. Quais as implicações, como cristão, de abraçar uma visão marxista da ecologia? É muito diferente de uma cosmovisão cristã?
Lembra do que eu falei? O livro O Universo ao Lado é muito massa para a gente pensar nisso daqui, como o autor James Sire coloca para a gente. São duas cosmovisões totalmente antagônicas. E a antagonia funciona naquelas perguntas básicas. O que é Deus para um marxista? Existe Deus? Um marxista não acredita na existência de Deus. Ele é totalmente contrário à existência de Deus. É de onde vem todo o ateísmo, vem dentro desse pensamento. E aí ele tem uma resposta diferente: Deus não existe. Ele vai olhar para o ser humano e ele vai dizer: o ser humano é apenas as suas relações sociais, o ser humano não é o que é, ele não tem um significado em si mesmo, ele é o que ele possui, ele é como ele se relaciona. Ele vai olhar para a verdade e para o conhecimento, ele vai dizer que o conhecimento é relativo, a verdade cada um carrega a sua, e a gente vive isso mais ou menos nesse tempo. Ele apreende o mundo de uma forma diferente, ele acredita que o conhecimento não é objetivo, mas que o conhecimento é subjetivo, e daí vem o processo de aprendizagem totalmente diferente. Então não tem como a gente redimir o marxismo, ser marxista e cristão, é impossível. E eu digo que se torna, quando eu paro para pensar nas questões fundamentais, na filosofia, no ser por trás do fazer. Então não tem como a gente resgatar, por mais que exista valor em várias coisas. Eu não me lembro quem é o autor que faz essa analogia, que ele diz: não adianta mergulhar na lama para resgatar a pérola. Por mais que, por exemplo, eu olhe para o construtivismo, uma filosofia de educação. Tem valor no construtivismo. Ele passou a olhar para cada criança de um modo individualizado. Eles passaram a ser mais lúdicos, eles passaram a considerar a individualidade e não o geral. São valores do construtivismo. Mas adianta eu me abraçar com o construtivismo, me sujar com a lama do construtivismo para resgatar essa pérola do construtivismo? Ele às vezes está correndo esse risco, se sujando na lama. Judas, capítulo 1, versículos 22, 23, 21, 22 e 23, Judas vai dizer isso. Eles, resgata aqueles que estão na dúvida, resgata aqueles que estão no erro, mas cuidado até com a roupa contaminada que eles vestem. E eu preciso ter esse cuidado na minha apologética. Eu vou convencer alguém, eu vou debater com alguém, mas eu não preciso descer no nível daquela pessoa e me sujar com a sujeira dela para poder resgatá-la. É diferente, totalmente diferente. Então, não tem como uma visão de mundo marxista não dialoga em nada com uma visão cristã de ecologia, em nada, em nenhum ponto, nós divergimos em todos os pontos de um marxismo. Como defender uma relação saudável com o meio ambiente por uma cosmovisão cristã em um mundo que não crê que foi Deus quem criou todas as coisas? Esse é o ponto que eu digo de vigilância da gente. É porque hoje eu não posso levantar uma pauta sem definir o que eu acredito sobre aquela pauta. Eu levantar e dizer assim: eu sou vegetariano, ou eu sou de direita, eu sou de esquerda. É muito perigoso. Porque não é uma palavra, a palavra carrega um conceito filosófico. Então eu preciso definir termos para levantar a bandeira. Por isso que eu digo que nós crentes, nós não precisamos de bandeiras. Nós somos cristãos. Nós não precisamos ser, ativistas. Não, o ativismo não combina. Se eu levantar uma bandeira, eu sou de direita, cristão de direita. O direitismo, por mais que esteja próximo da gente como cristão, nós não concordamos com todos os tópicos filosóficos de direita. Nós concordamos muito menos com os tópicos de esquerda. Mas nenhuma das duas bandeiras nos identificam. Nós somos cristãos. Qual o nosso problema? A gente conhece pouco o cristianismo e as implicações do cristianismo. Eu não precisava de uma bandeira para quê aqui? Defender uma relação saudável com o ambiente. Eu não precisava ser um ambientalista. Eu não precisava fazer parte do Greenpeace ou de qualquer movimento para poder ser alguém que se preocupa com a natureza. Se eu entendo o meu papel no mundo como temor ao Senhor e como cristão, eu vou exercer essa responsabilidade sem uma bandeira. É o cristianismo que me faz ter essa relação correta. É o meu temor a Deus que me faz me preocupar com o lixo que estão jogando no rio e com os canudos que as tartarugas estão comendo. Entende? É meu temor a Deus e não uma bandeira ideológica. E aí, Jadson, só talvez fazendo uma sequência,
justamente na minha relação com esse mundo que não crê no Deus Criador, eu posso talvez ancorar a minha ação justamente no Deus Criador, independente do mundo crer ou não é isso? E isso se tornar um testemunho nosso. Veja, se eu me relaciono de um modo correto com a natureza, eu estou dando um testemunho, estou mostrando àquela pessoa que a minha fé, o meu temor a Deus, faz tanto sentido e engloba a minha vida de um modo tal que eu faço isso não porque eu tenho uma dependência disso, isso não é a minha razão de existir, não está nisso, nem a solução do mundo está nisso, mas porque eu temo a Cristo, eu também desempenho essa função, eu também faço isso. Perfeito. A próxima pergunta é... Tem próxima pergunta? Como um cristão deve se posicionar frente às teorias da ciência, como a teoria da evolução, por exemplo? Consciente de que é uma teoria. É uma teoria. É porque as pessoas falam dessa teoria, por exemplo, como se ela já fosse algo provado e tenha se tornado uma lei. Não, é diferente. Uma teoria é algo que é uma construção, é um pensamento, é uma possibilidade, mas enquanto não for provado, reproduzido e repetido, nunca vai ser uma lei. Então, é uma possibilidade, existem outras possibilidades. É assim que a gente faz nos nossos livros didáticos, por exemplo, de ciência. Como é que ensina ciência como cristão? Mostrando que a teoria é uma teoria e que ciência é produto do homem. Ciência não é autônoma, ciência não é uma pessoa, é um processo. Assim, não existe o processo científico, o método científico, aplica o método. Funcionou, reproduz, aí sim está aprovado, é lei. Mas não é lei. A teoria da evolução é uma ideia, é uma possibilidade. Ele cogitou por esse caminho e nós cogitamos por outro. A gente vai conseguir reproduzir a criação de Deus? Não, ela não vai deixar de ser uma teoria. A teoria da criação, como a teoria da evolução. São possibilidades e pensamentos. Assim como eles têm fé na teoria da criação, da evolução, nós temos fé que foi um Deus criador que trouxe todas as coisas à existência pelo poder de sua palavra. Então, é assim que eu devo me relacionar com a teoria da evolução. Não faz medo um crente conversar sobre teoria da evolução. É só ter consciência dos termos. Teoria, lei, a lei de Newton. As leis foram provadas, eu consigo provar as leis. Porque é algo que eu testei, cogitei, provei e reproduzo. Mas uma teoria ainda não deixou de ser uma teoria. E antes da gente encerrar, o pessoal pediu top 5 livros sobre cosmovisão para iniciante. Top 5 livros. A hora de anotar é agora. E eu vou puxar isso de cabeça, viu, que eu não pensei nisso, ó. Mas veja, eu gosto do Amando a Deus no Mundo, que é uma teoria brasileira, vamos dizer assim, uma cosmovisão brasileira, que é o do Heber Júnior. É muito legal esse livro do Heber, porque todos os outros livros que a gente lê sobre cosmovisão é de americanos. E os exemplos, e os conceitos, é tudo pensando como americano. E Heber Júnior foi bem corajoso. É bem legal o livro dele. Então, esse Amando Deus no Mundo, você vai ter tanto conceitos de cosmovisão, como aplicações muito práticas e legais para a gente nesse livro. É um livrão assim, grosso, bem legal. Eu gosto dele, eu já li várias partes dele, eu não li ele todo, certo? Mas eu já li várias partes dele sobre cosmovisão. Eu gosto muito do, se eu fosse escolher dos dois, o Dando Nome ao Elefante, que é o segundo livro do James Sire. Ele explica direitinho logo na introdução o que é cosmovisão e o que ele entende por cosmovisão. E ele vai desenvolver esse pensamento desses elementos básicos de uma cosmovisão. Então, eu já fui 2, né? Aí depois, se você quiser ler o Universo ao Lado, que seria... Eu estou ensinando a ler de trás para frente, né? Lê primeiro o Dando Nome ao Elefante, depois você conhece o outro. Mas acho que só o Dando Nome ao Elefante já seria suficiente. E aí, quem quer conhecer mais, o da história do conceito é muito legal. É um livro de filosofia, são cansativas as leituras, mas se você gosta, você vai ler. E não é algo impossível. É uma leitura, sei lá, de 600 páginas no máximo. Não sei se chega a isso tudo. E aí vai ter outros livros que são específicos, né, assim, de áreas. A Cosmovisão Sexual, eu acho que é esse o título. É da editora Monergismo também, um livrinho roxo. Aplicado à sexualidade, a gente vive uma loucura também nessa área nos nossos dias. Eu acho que o título é esse, a Cosmovisão Sexual, uma coisa assim. Esse livro é muito legal também, eu tenho ele, já li também, eu comprei nesse box da Monergismo. A outra é Cosmovisões em Conflitos. E tem outro que a gente lê em todas as introduções à cosmovisão. Deixa eu lembrar, é da editora Cultura Cristã.
fugiu o título desse livro. Que ele vai falar dessa ideia de conceito de criação, queda e redenção, que é como a gente organiza a nossa cosmovisão em uma história. Ele é bem simples e legal de entender. E tem outro que é bem famoso, que é o livro Calvinismo, que é do Abraham Kuyper, que é um dos que a gente já leu várias vezes, que ele vai fazer calvinismo, são várias palestras que ele dá, sobre calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e educação. São livros básicos de cosmovisão. Acredito que eu já falei 5, não já? Acho que já. Tenho que me lembrar desse outro. Eu estou me lembrando da capa dele, mas não estou me lembrando do título. Acho que é Criação e Redenção. Não lembro agora, não. Mas é da leitura Cultura Cristã. Ele é um bem antiguinho, assim, bem famosinho. A Criação Restaurada, quem falou? Lá atrás. Isso, A Criação Restaurada, da editora Cultura Cristã. É um livro muito legal de cosmovisão para a gente começar. E aí a gente vai caminhar agora para o nosso infeliz encerramento. Como a gente conversou já, então vou pedir para você deixar para a gente uma reflexão final diante de todos esses assuntos que a gente conversou, sabe? O que é que fica de confrontar, como é que a gente pode ser confrontado e como é que a gente pode ser transformado pelo Espírito pensando sobre essas verdades que a gente encontra na palavra de Deus. Depois disso, eu vou pedir só para você devolver rapidamente a palavra para mim. Depois. Vê, minha gente, eu estava pensando exatamente isso quando... Eu acho que a gente tinha combinado esse bate-papo aqui desde fevereiro ou março, eu não lembro quanto tempo faz, mas faz um tempinho. E eu nunca parei para falar sobre esse tema específico. Eu fiquei pensando nisso, qual será o proveito final, a aplicação final de uma conversa como essa? São tantas coisas que a gente debateu aqui e são muitas coisas importantes do nosso fazer, do nosso ser no mundo, né? Mas eu acredito que por trás de tudo isso, eu gosto muito de Provérbios 4, 23, né? Para a gente guardar o nosso coração. Acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que procede as fontes da vida. A gente precisa, em tudo que a gente for fazer como crente, ter esse cuidado de guardar o nosso coração. Porque facilmente a gente descamba para uma idolatria. Uma idolatria da natureza, uma idolatria do ser, uma idolatria do fazer. E o nosso objetivo nesse mundo não é ser o melhor. O nosso objetivo é glorificar a Deus. Então, eu acredito que um ponto aqui é importante. Todos os tópicos que nós conversamos são importantes. Se a gente conseguir se exercer e ser um bom cuidador da criação, nós teríamos um testemunho bonito para o mundo. E nós cuidaríamos melhor do mundo que Deus nos deu. Nós glorificaríamos a Deus fazendo isso. Então, é um ponto que eu não posso tratar com brincadeira. É sério também. Assim como o culto é sério, assim como honrar pai e mãe é sério, eu acredito que a nossa responsabilidade com a natureza é um ponto sério também, que eu preciso crescer em santificação, eu preciso melhorar neste tópico também. Então, acho que é importante a gente amarrar isso. Eu preciso também glorificar a Deus no cuidado com a criação de Deus. Acho que a gente não precisa ser tão extremista e arrancar a cabeça dos pássaros e matar os cachorros. Não. A gente precisa cuidar da natureza. A gente glorifica a Deus fazendo isso. Agora, eu tenho que vigiar meu coração para não transformar isso na razão da minha existência, que é em tudo que eu vou fazer. Então, eu acredito que essa vigilância com o coração, do coração, seja um ponto importante para a gente deixar aqui. E outro ponto importante, como fechamento, é lembrar. João capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar. E eu vou, e quando eu voltar, eu vou buscar vocês para que onde eu estou, vocês estejam também. Por que eu lembrei de João 14? Porque ele não vai salvar o mundo cuidando da natureza. Quem salva o mundo é Jesus. E Jesus salva pessoas e restaura o mundo. Então a gente espera a volta de Cristo também no que diga respeito à ecologia. E é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. Veja, a preocupação é ecológica. Minha preocupação com a ecologia é evangelística. Eu preciso evangelizar para que os eleitos de Deus sejam revelados. E a criação que geme na expectativa disso, pare de gemer. Pare de sofrer os efeitos da corrupção. Percebe que tudo, como um missionário que eu sou formado do IBN, é evangelismo. A gente precisa evangelizar. A gente precisa desempenhar a nossa responsabilidade no mundo. A gente precisa descobrir onde estão os outros eleitos que ainda não chegaram aqui nessa igreja. E a gente vai fazer isso indo para a rua e pregando o Evangelho. Então, é esperando Cristo que a gente vai cuidar da natureza. É esperando Cristo que a gente vai continuar pregando o Evangelho. E quando Cristo voltar, Ele mesmo vai cuidar da criação dele, restaurando todas as coisas. E a gente desfrutando disso de um modo perfeito.
livre da presença e do poder do pecado. Amém. E aí eu queria chamar o nosso presidente, Pedro. Vou tocar a bola para ele, porque ele vai não apenas dar as últimas palavras, mas também a gente reservou um pequeno mimo para você, Jaidson, para agradecer pelo seu tempo, pela sua contribuição, foi excelente. Mas aí eu deixo para o Pedro. Aí tá, presidente, falta. Pronto. Só para finalizar rapidinho, a gente já tá no final do evento. Primeiro, agradecer por vocês por terem vindo. Veio um pessoal da Várzea. Um abraço para os nossos irmãos lá da Várzea, lá do MP de lá. Veio o irmão Ramon, eu não lembro do nome da tua igreja. Amor e Vida, Presbiteriana Amor e Vida. Então, também mandei um abraço por parte da gente. Queria agradecer, no meio dessas chuvas, foi uma felicidade poder ver vocês aqui, pelo pessoal que também estava trabalhando, resolveu o salgado, resolveu o som, estava conduzindo aqui, eu realmente queria agradecer por isso. E queria chamar Marcelo, nosso conselheiro, para orar, finalizar e a gente tirar uma fotinha. Oi. Pode vir, presbítero. Eu não sei se é presbítero, eu já estou dando o cargo para o irmão. Mas eu queria, irmãos, agradecer. Foi muito massa para mim, para a aprendizagem pessoal, e foi muito bom também ter a oportunidade de estar aqui na igreja do pastor Sivaldo. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês, e que o que a gente conversou aqui se transforme em ação na vida da juventude aqui da igreja, e que a gente possa impactar o mundo pregando o evangelho. Vamos ficar de pé? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que vivemos nessa noite, por tudo que aprendemos, por tudo que o Senhor falou conosco diretamente através dos ensinamentos que o teu servo trouxe para nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala diretamente conosco, ó Pai, em situações que muitas vezes nos traz dúvidas, ó Pai. Nós ficamos muitas vezes atordoados com tantas narrativas que ouvimos de tantas pessoas, ó Pai. O mundo está cheio de narrativas, mas nós temos na Tua Palavra, Senhor Deus, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós temos na Tua Palavra o nosso guia, ó Pai. Nós temos na Tua Palavra tudo aquilo que nós necessitamos para conhecer aquilo que nós precisamos para a nossa vida eterna, para encontrar o caminho que nos levará até a Ti, Senhor. E, ó Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor nos leve até os nossos lares, que amanhã nós possamos mais uma vez nos reunirmos para Te adorar, glorificar o Teu nome, e é isso que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.